a missão da igreja. Não é nenhuma novidade, é a missão da igreja. Mas que talvez, por muitas coisas, vai passando e as pessoas vão se esquecendo da sua missão. Vai passando o tempo e as pessoas ficam atropeladas e se esquecem daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é irmos e fazermos discípulos. Então, nós estamos relembrando algumas coisas agora, durante o mês de julho. E eu preciso me lembrar que eu preciso do óculos para enxergar de perto. Então, nós estamos falando sobre ganhar, treinar, enviar pessoas. E tudo isso leva a uma multiplicação. Quando nós ganhamos, quando nós treinamos e quando nós enviamos pessoas, isso se dá o resultado de uma multiplicação. E nós já viemos sendo ministrados, acredito que 2 ou 3 domingos, se eu não me engano já, nesse tema. E hoje eu trago para você um tema que talvez seja um pouquinho mais pesado. Porque eu não vou simplesmente falar de nós ganharmos, de nós treinarmos e de nós enviarmos pessoas. Mas eu vou falar a respeito do custo do discipulado. O Senhor fez, por mim e por você, de uma forma gratuita, a sua entrega na cruz do Calvário. Não gratuita para Ele, gratuita para mim e para você. Nós recebemos de graça o favor imerecido do Senhor. Mas o que Ele fez custou a sua vida, custou sofrimento, custou sangue, custou humilhação, custou cuspida na cara, custou Ele ficar nu diante de uma multidão. Ele foi humilhado, sacrificado por amor a nós. Custou para Ele fazer isso. Para mim e para você é totalmente gratuito. É gratuito? De certa forma sim. Mas existe um custo, é o custo do discipulado. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã com você. É uma mensagem extraída de um livro que o pastor nos indicou para ler e eu quero indicar a você também. Projeta para mim, Derek, por favor, aqui, a capa do livro. Eu não tenho um livro físico, eu tenho em PDF. Se você depois quiser, eu mando para você em PDF. Peça para mim, peça para o pastor, peça para um de nós, que nós temos o PDF para te mandar a respeito desse livro, de Jonas Madureira. Jonas Madureira, estou fazendo a propaganda gratuita para você. Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Um livro que tem me feito muito bem. E eu creio que vai ser bom para você também, se você pegar para ler, se você se envolver na leitura, você vai ver também que os seus olhos serão abertos para aquilo que é na realidade ser um verdadeiro discípulo e viver o verdadeiro discipulado. Amém, queridos? Ok, Derek pode tirar? Me coloca aí a primeira projeção que fala sobre eu preciso ser cativado por Jesus. Queridos, olha aqui, vamos ler aqui, ó. Eu preciso ser cativado por Jesus e assim passar a imitá-lo e também a desejar que outros o imitem. Precisamos ser cativados por um modelo que é Cristo, e por meio de Cristo sermos cativantes aos outros. Será que nós somos discípulos do Senhor, na totalidade, capazes de fazer com que as pessoas olhem para nós e desejem também ser discípulos de Cristo? Ou será que nós, se nós tivéssemos essa palavra, que eu acho que nós não temos essa palavra no vocabulário, mas existem pessoas que são afastantes e não cativantes. Existem pessoas que você olha para ela e você não consegue nem se aproximar. Como que uma pessoa dessa consegue cativar alguém se ela não se dá ao trabalho de pelo menos ter no rosto um sorriso parecido com o de Cristo? Cristo era, ou ainda continua sendo hoje, Ele é cheio de amor, cheio de ternura, e Ele continua sendo cativante. Ele era cativante, as crianças vinham até Ele, as multidões queriam ver, talvez por curiosidade, mas todos queriam ver Cristo. Ele era cativante. Então, se nós somos discípulos, nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós temos que ser cativantes. As pessoas têm que olhar para nós e ver e desejar ser como nós. Não por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos, mas por quem nós imitamos, que é Cristo. Aleluia. Coloca para mim a segunda projeção, que também fala que o discipulado começa com admiração por Cristo e se transforma na imitação diária de Cristo, a ponto de sermos admirados por outras pessoas, não obviamente por quem somos, mas por quem imitamos, que foi o que eu falei. As pessoas vão nos olhar e elas vão ver Cristo em nós, se nós realmente estivermos seguindo a Ele. Se nós realmente estivermos imitando a Ele, as pessoas vão olhar para nós e vão querer ser igual a nós, não por quem nós somos, mas porque nós imitamos a Cristo. Então elas desejarão ser igual a Cristo. Assim se inicia então, queridos, o caminho do discipulado. Nós somos cativados por Cristo e nós queremos imitá-lo. Nós somos cativados por seguidores de Cristo e queremos ser igual a esse seguidor de Cristo. Não é pecado você ter alguém por quem você tem admiração, por quem você se espelha. Pelo seu pastor, pelo seu líder de célula, pelo seu irmão, pelo seu amigo, por alguém que já conhece a Cristo e que é cativante. Não é pecado você admirar essa pessoa e você querer também ser igual a ela. Não é pecado. Se essa pessoa for um verdadeiro imitador de Cristo, não há pecado algum nisso. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele fala assim: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo.
O apóstolo Paulo não diz, tornem-se meus imitadores porque eu sou o cara. Ele não fala, tornem-se meus imitadores porque eu sou bom. Tornem-se meus imitadores porque eu posso, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu posso comprar, porque eu posso vender, porque eu mando matar e eu mando também soltar presos de cadeia. Não, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então esse é o caminho, é o que nós precisamos fazer. Está aqui, a receita está na palavra, não existe para onde fugir, para onde correr. A receita está na palavra de Deus. Nós olhamos então, como eu já falei, para as pessoas, para os heróis do passado. Nós oramos para os nossos pastores, para os nossos irmãos. E nós vemos que eles são cativantes, eles foram cativados pelo Senhor. E nós queremos então também seguir e fazer da mesma forma, para também sermos parecidos com Cristo, através da vida, através do testemunho dos nossos irmãos. Mas existem aí alguns passos que nós precisamos entender a respeito do discipulado. Nós precisamos ir um pouquinho mais adiante. E eu quero que você coloque para mim agora, Derek, por favor, a projeção 2. Aquela parte, o discipulado como ato de seguir Jesus. Isso aí, muito obrigado. Então, querido, o discipulado ele é dividido em duas partes. O discipulado como ato de seguir Jesus, eu sigo a Jesus, eu imito a Jesus. O discipulado como ato de ajudar alguém a seguir Jesus. Então, ele é separado aí em dois sentidos. O discipulado como ato de eu ser um imitador de Cristo. E o discipulado como eu levar outras pessoas a serem imitadores de Cristo, e não de mim. Nós já vivemos e já tivemos na história alguns tipos de discipulados que não condiz com o discipulado bíblico. Nós já vivemos algumas histórias de discipulado que as pessoas eram de certa forma extorquidas nas suas emoções, extorquidas nos seus sentimentos, para se tornarem igual àquela pessoa por quem ela era discipulada. Mas na verdade o verdadeiro discipulado é este, que nós nos tornemos iguais a Cristo, através de Cristo na vida do outro. Então, queridos, nós precisamos nos sentir desafiados. Eu tomo muita água, tá? Minha boca seca, eu tenho que tomar água, não tem jeito. Aliás, Ale, depois liga a mangueirinha aqui para mim, não precisa nem ficar trazendo a caneca. Nós precisamos, queridos, nos sentir desafiados a sermos discipuladores, a darmos aos outros aquilo que nós já recebemos do Senhor. Porque às vezes nós recebemos tanto, e nós vamos ficando inchado. Não tem aonde entrar mais conhecimento, não tem aonde entrar mais palavra, não tem aonde entrar mais nada em nós, porque nós já colocamos tantas coisas para dentro, e nós não compartilhamos com os nossos irmãos. Então nós temos que nos sentir desafiados a isso, a transmitir aquilo que nós já temos recebido. Nós precisamos passar às pessoas aquilo que nós já recebemos do Senhor. Quem escolhe seguir a Cristo, se eu e você, nós escolhemos seguir a Cristo, nós escolhemos um nome que está acima de todos os nomes, um nome que é acima de todo nome, um nome que é elevado nos céus, um nome que é poderoso. Este é o nome, este é o mestre, esse é o Cristo a quem nós seguimos. Se nós escolhemos segui-lo, nós estamos no caminho certo. Ele é o mestre, aquele que deve ser seguido, não um mestre qualquer. E este é, sem dúvida alguma, o mais importante e mais excelente imperativo que alguém pode ouvir. Coloca para mim essa parte, Derek, olha aqui. Eis o mais importante e mais excelente imperativo que alguém pode ouvir na vida. Uma ordem, um chamado: siga o mestre. Siga o mestre, não um mestre qualquer, um mestre das brincadeiras infantis. Eu não sei se vocês, na época de vocês, existia aquela brincadeira de tudo que o mestre mandar. Acho que era alguma coisa assim desse tipo, né? Tudo que o mestre mandar vocês fazerão. E a gente fazia, corria, pegava pedra, fazia umas coisas impossíveis. Às vezes até se machucava para poder cumprir com a ordem do mestre da brincadeira. Não é esse mestre que nós estamos falando. Não é um mero professor de teologia que nós estamos falando para ser seguido. Não é este. Não é um mero mortal, mas é o Criador de tudo que existe. É o Criador de todas as coisas. Aquele o qual deu a sua vida pelos seus. É esse mestre que nós precisamos seguir. É este modelo que nós devemos seguir. É este modelo que nós devemos buscar todos os dias, nos tornar mais semelhantes a ele. A nossa busca tem que ser incansável. Siga o mestre. Mas como? Como que eu vou seguir o mestre? Como eu posso, Marcos, seguir o mestre? Siga o mestre, querido, ouvindo todas as palavras que foram ditas dele, através dos profetas, através dos apóstolos. Siga o mestre, não como você quer e imagina, não do seu modo, não nos seus termos. Siga o mestre como ele quer ser seguido. Siga o mestre como ele deseja que você o siga. Siga o mestre na totalidade da palavra. Siga o mestre na totalidade daquilo que ele pede para você ser. Às vezes nós recriminamos pessoas que agem de certas formas, pessoas que têm certos tipos de costumes, igrejas, denominações que fazem de uma forma ou de outra, ou na família alguém que não veste tal tipo de roupa. Queridos, cada um fique na posição que foi chamada. Se o Senhor tem um trato com você, te pediu alguma coisa, faça isso e vai até o fim sendo fiel a Ele. Não julgue,
Não coloque sobre as pessoas aquilo que elas não podem fazer, né? Porque às vezes a pessoa usa, tem costumes, recrimina quem não tem, e aquela que não tem, recrimina aquela que tem. Então cada um fique aonde foi chamado. Se o Senhor tem colocado no seu coração a forma que você deve segui-lo, permaneça firme, seguindo e querendo cada dia mais ser mais parecido com Ele, em nome de Jesus. Então siga o Mestre naquilo que Ele te pediu para ser, como Ele quer que você siga Ele. Siga o Mestre que não apenas fala a sua mente, mas Ele fala também aos seus afetos. O Mestre que fala também ao seu coração, que te ensina como viver, como caminhar, como falar, como amar, como cuidar das pessoas. É esse Mestre que nós precisamos seguir. Um Mestre que observa cada momento do seu progresso espiritual. Um Mestre que vê para onde você está indo, e somente Ele pode preparar para os seus seguidores, um lugar que somente Ele tem para cada um de nós. Siga o Mestre sabendo que o final de todas as coisas é certo nele. Esses dias, com o falecimento de uma artista famosa aí, saiu muitas coisas na internet, e eu vi um dia que ela estava num programa, e ela disse assim: o ontem já foi, o presente está aqui agora, estamos vivendo, mas o futuro, aí ela ficou sem palavras para falar sobre o futuro, e o apresentador falou assim: o futuro nos angustia. Eu falei: angustia você o futuro, você não sabe o final da sua história? Pode angustiar o mundo, por não saber para onde eles vão, quem eles são, a quem eles estão seguindo, quem é o mestre deles. Nós sabemos quem é o nosso mestre, e a palavra diz assim, que ele um dia voltará para buscar a sua noiva, para que aonde ele estiver, nós também estejamos. Esse é o nosso mestre, esse é o Cristo que nós seguimos, esse é o Cristo que nós precisamos imitar. Nós sabemos o nosso futuro, o nosso amanhã não é terrível, o nosso amanhã não é escuro, o nosso amanhã não é tenebroso, o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Aleluia, o cântico já diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há temor, eu posso descansar no Senhor, eu sei o mestre que eu sigo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso mestre, o dono de todas as coisas, o dono do meu futuro, o dono do meu amanhã. Hoje eu estou aqui, querido, mas e amanhã eu não sei. Eu posso sair daqui, amanhã o Senhor chegar lá com a minha senha número, sei lá, 1.300.000.000. Chegou a sua vez, filhão, vem para cá. O meu pai costumava dizer isso. Meu pai falava assim: quando chegar a senha, não adianta você passar por outro, falar: vou no banheiro, vou me esconder, vou fazer um lanche, depois eu volto. Não, quando chegar a sua hora, o tempo determinado pelo Senhor, Ele vai te chamar e você vai. Então, queridos, o nosso futuro está reservado no Senhor, não há dúvida disso. Nós podemos crer no amanhã, nós não temos sofrimento quanto ao amanhã, porque nós estamos assegurados no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Projeta para mim agora, Derek, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25 até o 35, que é aonde se baseia este livro do Jonas Madureira. Eu acho que eu não vou conseguir falar nem, eu estou igual o pastor Davis. Eu falei para ele lá em cima, ele me falou do tempo, né? Ele me falou, me deu as coordenadas, eu falei: olha, em casa, passando e repassando, deu 30, 28. Mas aqui em cima é diferente, querido. Quando chega aqui, você vai ver, a hora já foi. Eu nem coloquei o cronômetro para correr, vocês fiquem de olho em mim. Nem coloquei o cronômetro para correr. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura de Lucas 14, do 25 ao 35. Olha lá, diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês abrange eu e você. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor.
Não sou eu quem está falando, não foi eu que coloquei essas palavras aí dentro de uma Bíblia, dentro de um celular, não foi eu que mandei ali para o Derek, falei, olha Derek, isso aqui eu escrevi e está aí para você colocar lá na hora para o pessoal sentir o que é ser um... Não foi isso, é a palavra de Deus que diz. Então, queridos, existem algumas coisas que nós precisamos fazer para ser um discípulo de Cristo. Não é simplesmente vir à igreja no domingo, levantar a mãozinha, cantar bonitinho, sacudir o corpo, bater palma, aplaudir, maravilhosa graça no final e Deus te abençoe, boa semana. Não é somente isso. Para seguir a Cristo, existem algumas coisas que nós precisamos deixar de lado. Para seguir a Cristo é necessário renúncias. Para seguir a Cristo é necessário abrir mão de muitas coisas. Então, é isso que nós vamos caminhar um pouquinho, enquanto o meu tempo der, enquanto o pastor não me chamar a atenção, nós vamos seguir aqui nisso. Existem dois sentidos, então, do discipulado, como eu já falei, o de seguir e o de levar outras pessoas a seguir a Cristo. E o conceito de discipulado, lá em Mateus 28:19, Jesus disse assim, fazei discípulos, ok? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O meu aqui é tão curtinho, só está que Jesus disse, fazei discípulos. Então, os termos de discípulo e discipulado, queridos, eles foram tão profundamente associados ao ministério de Cristo, ao ministério de Jesus, que para os primeiros cristãos, o termo discípulo tornou-se basicamente um sinônimo de cristão. Ser cristão, portanto, é ser discípulo de Cristo. Se você é cristão, você é um discípulo de Cristo. Mas será que nós estamos realmente andando como um discípulo de Cristo? Será que nós estamos agindo como um discípulo de Cristo? Será que eu estou fazendo como um discípulo de Cristo? Porque essa palavra aqui, ela tem que mexer no meu coração também, que senão, meu irmãozão, foi o que eu falei para o pastor, quando eu ouvi esse livro, porque muitas vezes para ler eu tenho uma dificuldade maior. Então, como eu estou no carro durante o dia, eu coloco para ouvir e vou ouvindo. Depois eu vejo vídeos e assim vai, porque para mim é mais fácil. Eu ouvindo este livro, as chamadas de atenção que veio para mim, de coisas que talvez eu não tenha me atentado ainda, e de coisas que às vezes, sem querer, a gente acaba vendo nas pessoas, não julgando ninguém, Deus me livre disso, mas a gente acaba vendo nas pessoas algumas coisas. A gente acaba vendo pessoas que têm reações adversas quanto a ser um verdadeiro discípulo, porque eu não posso fazer, porque eu não tenho tempo para isso. Então, nós vemos muitas coisas que este livro, essa palavra, este conteúdo vai falar a respeito e vai chocar com os nossos conceitos, com as nossas vontades. Jesus, todavia, ele não fez apenas os discípulos para estarem com ele o tempo inteiro e somente aqueles discípulos, mas ele fez e encorajou os discípulos a fazerem outros discípulos semelhantes a ele. E foi através disso que chegou a mim e a você. Se não fosse os discípulos, se não fosse aqueles que caminhavam com Jesus, este evangelho não teria chegado a mim e a você, Edu. Nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos sido alcançados por essa tão maravilhosa graça. Então Jesus os encorajou a fazer outros discípulos, não tomando a si mesmo as suas ideias como modelo, mas pelo contrário, espelhando-se em Jesus e em suas ideias, ou seja, imitando a Cristo. Eles fizeram discípulos semelhantes a Jesus. Eles fizeram discípulos semelhantes a Cristo e não a eles mesmos. Sobre essa relação dos dois tipos de discipulado, eu quero falar que um pressupõe o outro. Coloca para mim a projeção 4 há uma relação entre os dois sentidos do discipulado. Olha lá, há uma relação entre os dois sentidos do discipulado. Um pressupõe o outro, ou seja, o ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe o ato de seguir Jesus. Isso quer dizer que quem não segue Jesus, quem não segue Jesus não pode ajudar pessoas a seguirem Jesus. Se eu não sou um discípulo de Jesus, eu não posso te levar a ser um discípulo de Jesus. Se eu não vivo o Evangelho, se eu não sou um imitador de Cristo, eu não vou conseguir fazer com que você seja um imitador de Cristo. Então, isso aqui não tem jeito, está ligado. O ato de ser um discípulo de Cristo, de seguir a Cristo, está ligado ao fato de levar o Rodrigo a ser um seguidor de Cristo. Está ligado ao fato de levar o Luiz a ser um seguidor de Cristo. Então, um está ligado no outro. Não tem como fazer se eu não for. E aí nós chegamos ao ponto que é o tema da mensagem e o tema que Jonas Madureira trata no livro. Estou fazendo novamente a propaganda, depois vou querer os royalties, né, dessa propaganda, desse merchan que eu estou fazendo hoje aqui gratuitamente. O conceito de custo. Coloca para mim, Derek, por favor, a projeção 5, a capacidade que temos de calcular perdas. A capacidade, o custo é a capacidade que nós temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. O que nós lemos agora na palavra? Se alguém vai construir algo, ele tem que primeiro sentar e fazer os cálculos se ele consegue terminar aquela obra. Senão depois as pessoas vão rirem dele. Poxa vida, você viu lá? O Marcão começou a construir uma casa, mas não chegou nem na fundação, não colocou nem as sapatas, porque não tinha dinheiro para isso.
Então nós precisamos calcular antes aquilo que nós vamos gastar, aquilo que nós vamos ter que empenhar naquela obra para darmos conta de fazer ela até o final. Então, o custo é isso, a capacidade que nós temos de calcular perdas e ganhos, devido a uma tomada de decisão. E decisão é toda e qualquer situação em que não importa qual seja a escolha, haverá perdas e ganho. As pessoas fazem cálculo o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas fazem cálculo. Chegou a conta de água, chegou a conta de luz, chegou a conta do uniforme da escola, chegou a rematrícula, daqui a pouco está chegando, irmãos. Quem tem escola particular, daqui a pouco a rematrícula chega. Em setembro já chega, né? O lá de casa vem no nome da Helena, ela fica toda feliz. Olha, veio uma cartinha no meu nome, mal sabe ela, o que aquela cartinha contém, né? Lá dentro está, você precisa fazer a rematrícula, para tanto é X, para tanto é Y. Então, os cálculos nós fazemos todos os meses, nós temos que fazer cálculos. Aquilo que está dentro do nosso orçamento, aquilo que nós vamos gastar, aquilo que nós vamos empenhar, sobre aquilo que nós podemos fazer ou não fazer. Então, o cálculo de custo está o tempo inteiro dentro, fazendo parte das nossas vidas. Mas hoje nós queremos trazer a nossa atenção que este cálculo, ele não só diz respeito aos dilemas materiais da nossa vida, mas ele também diz respeito aos dilemas espirituais. E é o que cabe a nós entendermos, que não nós temos apenas cálculos financeiros, cálculos materiais, nós temos cálculos também espirituais. Então, existe um custo de seguir Jesus. Como eu disse no começo, o que ele fez foi de graça, mas ele pagou um preço por isso. Nós recebemos de graça, mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer para nos tornarmos semelhantes a ele. Coloca para mim, Derek, por favor, o discipulado como ato de seguir Jesus. Olha lá, o discipulado como ato de seguir Jesus é uma decisão. Eu decido aceitar a Cristo como meu Salvador e eu decido segui-lo, ok? Até aí está entendido. Portanto, tem um custo. Seguir a Cristo tem um custo. E qual é esse custo? Em Lucas 14, do 25 ao 35, Jesus responde essa pergunta, que foi o que nós já lemos. E o que Jesus fala lá? Com base no texto que nós lemos de Lucas, o ato de seguir Jesus pressupõe 3 demandas. Coloca para mim, ok, ele está muito rápido, Derek, hoje, não dá tempo nem de eu terminar as palavras, já aparece, é muito rápido. Nós estamos em sintonia, glória a Deus por isso. Um certo tipo de amor, são 3 demandas. Primeiro, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Aí nós vamos falar sobre cada um deles, dentro do tempo que vai me dar aqui. Queridos, no discipulado, essas 3 demandas, elas estão ligadas, ou seja, elas não podem ser desprezadas. Se eu tirar uma delas, eu já vou desqualificar o discipulado. Se eu desprezar o fato de, um tipo de amor, um tipo de sofrimento eu aguento, um tipo de desapego eu aguento, mas amar certo tipo de pessoa eu não dou conta. Então aí eu vou desqualificar o meu discipulado. Já não é a mesma coisa. Eu não posso amar e ser um discípulo e levar alguém a conhecer a Cristo se eu não viver esse amor, se eu não ter esse sofrimento e se eu não tiver o desapego na minha vida. E eu preciso ter essas 3 demandas. Então, para justificar essas coisinhas aqui, que às vezes é tão difícil da gente fazer, às vezes na teoria é muito fácil, falar é bonito, teoricamente é muito legal, mas cumprir no dia a dia não é fácil, e realmente não é. Às vezes dói fazer algumas coisas. A renúncia dói muitas vezes. Deixar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos caprichos, né, como dizem muitas pessoas, os meus caprichos, deixar de lado dói. Traz dor a gente. É um tipo de sofrimento, mas nós precisamos praticar isso. Não adianta ficar só na teoria. A teoria é bonita, é lindo, mas não adianta ficar só na teoria. Então, queridos, o versículo 26 diz: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aí você fala, mas como isso? Como entender isso? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós vamos falar a respeito disso. O versículo 27 diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Cristo, não pode ser discípulo dele. O 33 diz assim: assim, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser um seguidor de Cristo. Querido, os motivos que impedem o discipulado, o ato de seguir Jesus, eles estão explícitos aqui nos versículos. Ou seja, no final de cada versículo, o Senhor diz assim: não pode ser meu discípulo. No outro, não pode ser meu discípulo. Se não negar, se não deixar, não pode ser meu discípulo. Então os motivos estão claros. Não tem como a gente não enxergar, fazendo a leitura desse texto, quem é que não pode ser um discípulo de Cristo? Quem que não pode ser um imitador de Cristo? Os motivos são claros aí nesse texto que nós acabamos de ler. E talvez, queridos, por ser, de certa forma, difícil, é que talvez a grande maioria das pessoas vem para Cristo, mas querem apenas fazer parte da multidão.
Muitas pessoas vêm, é bonito, opa, glória a Deus, artistas se convertem, cantores do mundo vêm para o gospel, se convertem, e aquele negócio é bonito de se ver. Aí lançam um CD, canta um gospel, quando você vê o cara, cadê o cara? Ah, o cara estava na boate, o cara estava na balada, o cara estava usando droga, o cara já saiu, o cara já fugiu. Ou seja, ele apenas veio, ele não conheceu Cristo, ele apenas foi um curioso. Ou talvez ele quis apenas levantar a sua moral, elevar o seu status que estava caído. Porque muitas vezes, muitos artistas que já não estão fazendo sucesso nenhum, vêm para o gospel, vêm para o evangelho, alavancam a sua carreira e voltam lá para trás. Aí depois ainda tem coragem de falar que são cristãos, eu sou evangélico. Houve até uma, irmãos queridos, falar aqui baixo para que não saia na transmissão. Houve uma mulher que disse que era discípula de Cristo. Quer dizer, ela disse que era evangélica. E ela fazia filme pornográfico. Queridos, lamentável, triste, nojento, aleluia, como pode se dizer, eu sou de Cristo, fazendo tal tipo, tendo tipo, é trabalho, pelo amor de Deus, misericórdia, que trabalho é esse? Que tipo de trabalho é esse? Então, querido, seguir a Cristo, vir com Ele, ter com o Mestre, é muito mais do que apenas estar na multidão. Viver o Evangelho de Cristo é muito mais do que ficar à mercê, à beira, às margens, né, querendo só molhar os pezinhos, só os dedinhos ali, né, as unhas. Não, servir a Cristo, ser um imitador de Cristo, é um pouquinho mais, vai além das multidões. Mas existem pessoas que não conseguem, não dão conta. Então, elas querem fazer e querem ficar sendo apenas parte da multidão. E tem um padre e teólogo chamado John P. Mayer, que ele disse a seguinte frase, que os seguidores de Jesus, eles constituem-se a partir de grupos muito diferentes. Aqui hoje na igreja, pode ser que nós temos grupos diferentes de seguidores de Cristo. Eu não te conheço na intimidade, eu não sei quem você é. Eu conheço o meu coração, ainda não conheço todo. Conheço o meu coração, mas a palavra diz, o seu coração é enganoso. O seu coração pode mentir para você às vezes. As suas emoções podem te levar a decisões erradas. Então eu mesmo não me conheço, e eu não conheço você. Eu não conheço você na íntegra. Então nós podemos ter aqui nesta manhã vários tipos de seguidores, vários tipos de grupos de pessoas que dizem ser seguidores de Cristo. Então, ele diz que era constituída por alguns grupos diferentes. Os discípulos comprometidos, passando por ouvintes moderadamente simpáticos, como os artistas que vêm, dão um beijinho na flor e vão-se embora, ou aqueles que simplesmente preferem ser curiosos, as multidões curiosas. O que ele está fazendo, como ele está fazendo, por que ele faz assim, por que ele cura no sábado, por que ele não respeita as leis, por que ele não respeita os homens das leis, por que ele é tão assim, tão audacioso. Essas são as multidões curiosas, que vêm apenas para ver o que ele está fazendo, ou talvez para receber daquilo que ele está fazendo. Eu vou lá para ver se ele realmente faz. Ó, estou aqui, minha perninha, né, tô desse jeito, eu vou lá para ver realmente se ele cura. Ou tem um demoniado em casa, eu vou lá para ver se realmente ele pode livrar essa pessoa dos demônios que ela carrega, do encosto que ela está levando. As pessoas vêm curiosas, talvez achando que elas também vão ser beneficiadas por algo que Jesus pode fazer. Multidões, apenas curiosas, estão lá. E Jesus, querido, ele tinha muitos seguidores. Mas será que os seguidores de Jesus eram realmente verdadeiros discípulos, verdadeiros imitadores dele? Será que eles eram verdadeiros discípulos, verdadeiros imitadores de Cristo? O comportamento das multidões, aquelas que seguiam Jesus, e as multidões que nós temos ainda no dia de hoje, como ministrou aqui há alguns domingos, eu acho que já faz mais de um mês, o pastor Josimar. O pastor Josimar falou a respeito disso, das multidões, falou a respeito daqueles que andam com Cristo. Ele pregou a respeito disso aqui para nós. Então, será que nós estamos sendo essa multidão, igual aquelas que seguiam Jesus, só por interesse, só por curiosidade, só para ver se dá, só para ver se ele faz, só para ver se ele realmente pode? Será que nós somos essa multidão? Será que nós estamos sendo parte da multidão? Deus que nos livre disso, Deus que nos guarde. Não é pecado ser multidão, mas no começo, querido, na caminhada, no comecinho, estou chegando agora, aceitei Jesus, comecei a conhecê-lo, estou curioso, vou devagar, vou dar passos leves, não vou me jogar por inteiro, pode acontecer. Mas não queira ficar no meio da multidão. Dê um passo a mais, se achegue mais perto do mestre, sinta o perfume dele, queira receber o abraço, a ternura de estar perto do mestre, se achegue mais perto dele para imitá-lo, para ser igual a ele. Não queira permanecer e continuar sendo uma multidão, mas queira ser um imitador verdadeiro de Cristo. A curiosidade, ela pode até despertar o interesse pelo discipulado, mas a curiosidade não é suficiente para constituir o discipulado. Apenas ser curioso não vai me levar a formar em mim o discipulado. Apenas ser curioso não vai levar eu a fazer outros a serem igual a Cristo. Não, apenas a curiosidade não vai nos levar a isso. Lucas 14:25 diz, uma grande multidão o acompanhava. O cenário que nós vemos é uma grande multidão seguindo Jesus.
Mas o que é, queridos, uma grande multidão? Uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto. Uma grande multidão é como uma pessoa sem nome. É uma massa cinzenta. Não se reconhece, não se sabe quem é, não sabe o seu nome, não sabe os seus defeitos, não conhece as suas qualidades, não conhece a sua voz. Essa é a multidão, é uma massa cinzenta. E era o que Jesus via quando ele olhava para aquelas pessoas, uma massa cinzenta. Ele não conhecia todo mundo, ele conhecia os apóstolos, seus discípulos que estavam perto, mas ele olhava as multidões e ele, quem é aquele? É igual nós, quando chegamos aqui de domingo e achamos que são visitantes e os irmãos são todos aqui da casa mesmo, né? Nós olhamos aqui de cima e falamos, nossa, aquele rosto eu não conheço. Já são da casa, já são nossos. E Jesus olhava as multidões e não sabia o nome das pessoas, não conhecia todo mundo. Ele via apenas uma massa cinzenta. E uma massa cinzenta, uma zona cinzenta, aparentemente neutra, indefinida, não sabia-se quem eram aquelas pessoas. Isenta de responsabilidades com relação ao Jesus e ao seu ensino. As pessoas se eximiam de chegar perto, para não ter que dar conta de serem semelhantes a Ele. As pessoas ficavam de longe, para não terem que responder por aquilo que elas haviam recebido, por aquilo que elas haviam sido ensinadas. Ah, queridos, mas Jesus estava preocupado com a massa cinzenta. Eu não sei o meu tempo, tá? Eu realmente me perdi, eu não coloquei o cronômetro, como eu disse. Só isso? Eu não coloquei o cronômetro para não ser acusado, mas os acusadores estão em todo lugar, né? Assim como foram com Jesus, assim também é nos dias de hoje. Nós temos acusadores, oponentes, pessoas que se opõem ao ensino, à palavra, e ficam controlando o nosso tempo. Queridos, Jesus estava realmente preocupado com a massa cinzenta. Eu vou andar mais rápido agora. Ele estava preocupado com a massa cinzenta que o seguia. E essa grande multidão é o exemplo mais escandaloso daquilo que é querer seguir a Cristo sem fazer o que Cristo faz. Ser multidão é o exemplo mais escandaloso do que é possível seguir Jesus sem compromisso. De que é possível seguir Jesus sem levar em consideração o custo do discipulado. De amar, de desapegar, de sofrer por amor a Cristo. Então, existe a necessidade de comprometimento e que as multidões não querem. Jesus, porém, está à procura desse comprometimento, a sua busca maior, a busca do Senhor, a busca dele maior, o que ele mais deseja até os dias de hoje é que encontre e que seja por homens e mulheres, que sejam discípulos comprometidos com ele e com o seu ensino, comprometidos com ele e com a sua palavra. Discípulos capazes de segui-lo, conscientes do custo da decisão, que é o que nós já falamos, conscientes do preço, conscientes daquilo que tem que ser feito para ser o imitador de Cristo. É isso que Cristo quer e é isso que Ele continua buscando nos dias de hoje. Hoje Ele está olhando para nós e está falando, eu quero comprometimento, eu quero aliança, eu quero estar perto, eu quero estar contigo, eu quero caminhar com você de perto. Se Ele, querido, sendo Deus, tem esse desejo, por que nós, muitas vezes, não temos o desejo de caminhar com Ele? Porque se Ele, sendo Deus, se interessa e quer estar perto de um simples e réu imortal como eu, porque eu não vou querer estar perto de um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, doador da vida, a vida que nós temos hoje, foi Ele quem doou por nós. A sentença que nos era contrária foi anulada através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Porque nós não queremos ser mais parecidos com Ele, porque nós não queremos estar mais perto dEle, porque nós não chegamos mais perto do Senhor, se Ele ainda deseja até os dias de hoje, que nós sejamos discípulos parecidos com Ele, por que nós não vamos até Ele? Por que nós não chegamos mais nele? Por que nós não lemos mais a palavra? Por que nós não tentamos imitá-lo mais? Existe uma canção antiga, bem antiga, acho que o Samuel conhece. Ele não cantava para eu dormir não, que ele é muito mais jovem do que eu. Mas ela diz assim, fazer o que teu filho fez, Senhor. É tão difícil de imitar. Mas uma coisa, eu não lembro a palavra agora, acho que é vou tentar. Mas uma coisa eu posso garantir, eu vou tentar. Então nós precisamos pelo menos tentar, querido. Eu sei que às vezes as nossas forças se esvaem-se. Eu sei que muitas vezes nós somos tomados por agendas lotadas. Mas nós não podemos trocar o lugar de Jesus. Nós não podemos inverter os valores. Jesus deva ser em primeiro lugar sempre. Ele deva ser a primazia sempre. Não importa a minha agenda, não importa os meus compromissos. Cristo deva estar em primeiro lugar sempre. E é claro, queridos, que a manutenção do anonimato de viver na multidão é o que faz o conforto, é que faz ser confortável, estar no meio da multidão. É fácil, a manutenção do anonimato é fácil, porque eu vou estar confortável. Eu não preciso dar o meu nome, eu não preciso mostrar o meu rosto, eu não preciso dar as minhas mãos, eu não preciso me sacrificar. Eu simplesmente vou, caminho, vejo de longe, sinto o que ele está fazendo, mas me aproximar não. Eu quero ficar aqui confortavelmente, sem ter que dar, sem ter que doar, sem ter que desapegar. Mas Jesus, entretanto, para segui-lo, Ele quer que nós vivamos de acordo com os termos dEle.
para seguir Jesus, nós temos que viver de acordo com os termos dele. Ou seja, ele estabeleceu alguns termos. E para viver esses termos, para ser aquilo que Jesus determinou que fôssemos, era necessário para aquela multidão, e é necessário para mim e para você hoje, sair do anonimato. Sair, termos um rosto, termos um nome, é mostrar quem somos. Era preciso comprometer-se publicamente, ou seja, não dava para seguir Jesus sem mostrar o rosto, sem assumir diante de todos o seu compromisso com Ele. Então nós precisamos mostrar quem somos, nós precisamos sair das sombras, das trevas, nós precisamos evidenciar um certo tipo de amor que requer a negação de si mesmo. É o que nós precisamos fazer para sermos discípulos e não apenas multidão. Coloca para mim, Derek, por favor, a projeção 7, o custo do amor. A primeira demanda do discipulado, queridos, é o amor. A primeira delas, que foi o que nós vemos lá no livro de Lucas. E o discipulado exige que nós amemos a Deus não apenas como uma pessoa. Ele é uma pessoa, mas Ele é a mais elevada das pessoas. Nós não devemos amar a Cristo como uma pessoa qualquer, como eu amo o meu filho, como eu amo a minha mãe, como eu amava o meu pai, que hoje já está com o Mestre. Aleluia, glória a Deus por isso. Que ele já foi, já está com ele. Aquele que imitou, ele está com ele agora. Então, eu não posso amar a Deus como se ele fosse uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa sim, mas ele tem que ser mais amado do que qualquer outra pessoa no mundo. Ele está acima da nossa família, da nossa casa. Fala, pelo amor de Deus, amar ao Senhor mais do que minha mãe, meu pai. Oh, misericórdia. Queridos, existem países que não professam a mesma fé que nós. Não vou entrar em detalhes, mas existem pessoas que servem a outros deuses, que servem a outras teorias. E quando alguém lá se converte, ela é perseguida. E às vezes ela tem que se separar da sua família. Isso quer dizer amar a Cristo além da sua família. Veja bem, nós talvez não tivemos ainda que provar isso, que viver isso. Nós talvez não tenhamos que colocar o amor à prova, por nos separar da nossa esposa, dos nossos filhos. Existem muitos por aí que querem se separar por qualquer coisa, né? Precisa, fala, a palavra diz que eu não posso amar a minha esposa mais do que a Cristo, então estou saindo fora, vou amar a Cristo, vou deixar a minha esposa. Não é isso. Nós não fomos provados a esse ponto, mas existem países que quando você se converte ao Evangelho, você fica sem ver a sua mãe, porque você tem que sair do seu país, você tem que fugir de lá para não ser morto, você tem que fugir de lá para não ser apedrejado, talvez como aconteceu no passado, homens mortos em arena por leões que os devoravam, homens queimados em praça pública porque professavam o nome de Cristo. Existem países que as pessoas sofrem perseguição por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Nós ainda não tivemos que viver isso, mas o que o verdadeiro discipulado, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro chamado para estar perto do Mestre pede é isso, que nós amemos a Cristo acima de todas as coisas, porque Ele sempre terá a primazia, porque Ele sempre terá o primeiro lugar. Então, se nós voltarmos à afirmação de Jesus lá no versículo 26, Ele diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, acima da própria família. E Jesus não está aqui exigindo que nós odiemos a nossa família. Jesus não está querendo que nós desprezemos a nossa família por causa dele, não é isso. Jesus quer que nós amemos a nossa família como ela deve ser amada, como família. Família é família. Deus é Deus, Ele está acima da nossa família. Antes da nossa família, quem veio? Ele. Foi Ele quem criou a mim, e depois Ele me deu o direito de formar uma família, mas Ele está em primeiro lugar sempre. Existe ainda o custo do sofrimento, que nós falamos. A passagem do Evangelho de Lucas reflete a mais terrível realidade que acompanha o ato de seguir Jesus, a oposição. Jesus sofria oposição? Sempre. Jesus sofria perseguições, ele era zombado, as pessoas riam, duvidavam daquilo que ele estava fazendo, riam aos cantos daquilo que ele estava fazendo. Sim, Jesus sofria tudo isso. Era um sofrimento? Era um sofrimento. A passagem do Evangelho de Lucas revela essa realidade que acompanha o ato de seguir Jesus. Lucas aqui está querendo chamar a nossa atenção, chamar a atenção dos leitores, para o fato de que Jesus está durante todo o tempo que ele está ali falando, que ele está fazendo as coisas. Durante todo o tempo que ele está ensinando, ele está enfrentando também oposições ao seu ensino. Ele está enfrentando oposições àquilo que ele está falando, àquilo que ele está fazendo. Jesus tinha consciência da oposição ao seu ensino. Ele não estava ali falando, poxa, todo mundo está me aplaudindo, todo mundo está gostando. Não, ele tinha consciência de que muitos ali estavam se opondo à sua mensagem, estavam se opondo ao seu ensino. Então, Lucas quer que nós entendamos que todo aquele que quer seguir Jesus, que quisesse seguir Jesus quando ele escreveu, precisa também
estar consciente dos sofrimentos decorrentes desse comprometimento. Sofrimentos que decorrem do fato de seguir Jesus. Sofrimentos que decorrem do fato de eu aceitar ser um imitador de Cristo. Nós temos que ter essa consciência. Lá no versículo 27, ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz revela que o discipulado implica uma convivência com o mundo hostil ao Evangelho, com o mundo hostil à palavra de Deus, com o mundo que zomba daquilo que é santo, com o mundo que zomba daquilo que é verdade, com o mundo que zomba daquilo que é justo. Fizeram assim para mim, acho que eu vou ser degolado. A forca está preparada para mim já, já era, a forca está preparada. Mas eu quero correr aqui para concluir isso com você, querido, e aguçar a sua curiosidade a ler este livro. Não é porque o Jonas Madureira, como eu disse, ele não está me pagando. Estou falando outra vez de você, Jonas Madureira. Você não está me pagando para isso. Mas é para te incentivar a ler este livro. O custo do discipulado. O custo que nós precisamos pagar para sermos imitador de Cristo. Aqui é apenas uma pincelada daquilo que esse livro traz, da riqueza que ele traz para nós entendermos o que é ser um imitador de Cristo. Mas eu vou correr para terminar, eu vou estourar acho que uns 5 minutos apenas, pastor. Depois você coloca na minha conta e puxa minha orelha, lá no final, né, no particular a gente conversa. Então, queridos, nós precisamos pagar alguns preços, alguns custos, para seguir ao Mestre e ser um verdadeiro discípulo. E por último, não é o último, tá? Aqui na minha folha seria ainda mais umas 3 páginas, mas eu vou colocar como último para nós finalizarmos, para nós fecharmos, o custo do desapego. O custo de renúncia. Esse terceiro desfere o último e mais forte golpe, a renúncia. A renúncia. Quem não negar a si mesmo, quem não negar a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem tiver amor maior à sua vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem tiver amor maior à sua agenda, aos seus compromissos, à sua riqueza, não pode ser meu discípulo. Quem não estiver disposto a abrir mão de tudo que tem para seguir a mim, não pode ser meu discípulo. Este é o golpe fatal. E se nós não podemos abrir mão para ser um discípulo, nós não vamos também levar outros a ser um discípulo do Mestre. Então, queridos, trata-se aqui, o custo do desapego, um golpe fatal na nossa dependência de todas as coisas que nós possuímos. Nós achamos que nós somos aquilo que nós temos. Nós achamos que nós somos aquilo que nós podemos comprar. Nós achamos que nós temos uma casa grande, um carro maravilhoso. Então, isso é o que nós somos. Nós somos poderosos, nós podemos todas as coisas. Nós somos o super-homem, que agora está o novo no cinema. Se você tiver chance de ver, pode ir, eu não gosto. Mas nós achamos que nós somos o super-homem. Nós somos super-heróis. Não. Nós temos que nos desapegar de tudo isso. E entender que a nossa dependência não são essas coisas. A nossa dependência não vem daquilo que nós possuímos, daquilo que nós temos. Mas a nossa dependência vem daquele ao qual nós seguimos. A nossa dependência vem daquele a quem nós seguimos. O Mestre Jesus, o Cristo doador de toda a vida. Então, por essa razão, querido, a razão do desapego, de abnegar, de deixar de lado, por essa razão o discipulado é um movimento que tem que começar com rendição e submissão a Jesus, na totalidade, na palavra. Eu tenho que me render para segui-lo, para estar na totalidade. Eu tenho que me render àquilo que a palavra me pede para fazer, aquilo que o Senhor me pede através das Escrituras. Eu tenho que me render e me submeter à vontade soberana e absoluta do Senhor. Então, nós precisamos nos desapegar. Nós precisamos viver o custo do amor, nós precisamos viver o custo do sofrimento, nós precisamos viver o custo do desapego para sermos imitadores de Cristo. E aí, queridos, eu vou lá para a última página para nós finalizarmos aqui. Diz assim, eu vou colocar aqui, coloca para mim a projeção 10, Derek, por favor. Sobre a essência e a condição do discipulado. Esta é a essência e a condição do discipulado. Para ajudar alguém a seguir Jesus é necessário antes pagar o preço de imitar Jesus, que foi o que nós falamos, certo? Então, para ajudar alguém a ser igual a Cristo, eu preciso pagar o preço de imitar Jesus. A outra, para ajudar alguém a seguir Jesus, é preciso tanto imitar Jesus, como resistir à tentação de ser autêntico. Eita, meu Pai do céu, tinha tanta coisa para falar sobre isso, mas hoje não dá. Você vai ler o livro, você vai saber. Eu preciso resistir à tentação de ser autêntico. Não há espaço para originalidade. Afinal, como o próprio Cristo disse, o que Cristo disse? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Ou seja, não há lugar para o Marcos. Se eu sou um discípulo, não há um lugar para a minha autenticidade. Eu sou o que sou. Se você está vendo isso aqui, é porque eu sou mesmo, é porque eu posso. Se você está vendo eu agir, falar dessa forma, é porque eu posso. Eu estudei,
eu me diplomei, eu fiz pós-graduação, é isso é que eu sou. Eu sou original, eu não vou por aquilo que as pessoas falam, eu não sigo uma Bíblia, um livro onde está escrito que eu preciso fazer, que eu preciso deixar de fazer, eu não sigo, eu sou original, eu sou autêntico, eu sou o cara. Eu posso, eu faço, eu desmando, eu falo o que eu quero. Eu não posso ser autêntico, para ser um discípulo de Cristo. Se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que deixar o meu eu, a minha autenticidade, a minha originalidade, para ser como Cristo. Eu preciso ser Cristo. Nós somos pequenos cristos? Falamos, pequenos cristos, ok. Mas e viver como Cristo? Os apóstolos estavam dispostos. Morreram de formas cruéis, de formas terríveis. Abdicaram de coisas para seguir o Mestre. Poxa vida, para começar eles estavam pescando, era o seu ganha-pão. Aí vem um homem que eles não conhecem e fala, me segue aí, que hoje eu vou fazer, a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homens e não mais de peixes. Queridos, que loucura! Como é que eu vou seguir um cara que eu não conheço? Ele falou para mim que eu vou, Felipe, deixa tudo que você tem lá, os seus negócios, desfaz o seu restaurante, das suas coisas lá, e vem me seguir. E eu vou te dar outras coisas no lugar disso. Eu vou te dar outras coisas. E a palavra diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça dele em primeiro lugar, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. E é uma coisa que nós precisamos entender. Quando nós nos tornamos discípulos do Senhor, nós precisamos entender que Ele cuidará de todo o restante das nossas vidas. Não se preocupe em ser submisso, não se preocupe em ser discípulo, não se preocupe em imitar Jesus, porque você vai perder, porque Ele disse que Ele vai cuidar do restante. Acalma o seu coração, aquieta a sua alma, saiba que o seu amanhã está nas mãos daquele que te criou. Entregue-se totalmente, renda-se totalmente, seja um discípulo do Senhor, imite ao Senhor e leve também outros a serem discípulos do Senhor. E por fim, para finalizar agora de verdade, porque a palavra do crente assim ensina ou não. Meu Pai, quando a igreja, queridos, não é feita de imitadores de Cristo, ela se torna como uma civilização sem heróis, um povo que não consegue mais inspirar as novas gerações. Então, se nós não formos verdadeiros imitadores de Cristo, nós não vamos inspirar a ninguém a ser imitadores de Cristo. Se nós não formos autênticos discípulos, nós não vamos conseguir levar ninguém a ser autênticos discípulos. Como nós começamos no início. Começar no início é ótimo. Como nós começamos falando, nós fomos cativados por Cristo. E nós precisamos ser cativantes para levar outros a serem cativados por Cristo. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe. E que você tenha isso na sua mente. De ser e de querer e desejar ser mais parecido com o Mestre. Em todo tempo, todo dia. Peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem. Até mais, tchau, tchau.